Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão, quem vos fala nesta hora. Estou aqui no terraço aqui de casa aqui, aproveitando nesse último dia do ano para fazer esse ao vivo aí, deixar uma palavra da parte de Deus aí para o coração da igreja. Deixa eu ver se está certinho aqui. Para o coração da igreja, deixar uma palavra nessa manhã ou nessa tarde, né? Já está na parte da tarde. Quero deixar uma palavra para os irmãos aí, primeiramente aí já deixar uma boa entrada de ano para todos os irmãos, agradecer aí pela vida de todos vocês que de uma forma direta ou indireta oram pela minha vida, oram pela minha família. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês aí. Muito obrigado por orarem por mim, orarem pela minha casa, orarem pelo ministério que Jesus me concedeu. Eu só tenho que agradecer aos irmãos aí, pessoas que eu nunca tive oportunidade de apertar a mão delas, pessoas que eu nunca tive oportunidade de sequer dar a paz do Senhor, mas que oram pela minha vida, oram pela minha casa, e eu falo com toda a convicção do meu coração que sem os joelhos de vocês eu não iria tão longe como eu estou agora. Eu creio nisso. Eu sozinho eu posso ir até rápido, mas com os joelhos de vocês eu vou mais longe. E eu preciso e quero agradecer a Deus pela vida de vocês que oram por mim, que estão sempre intercedendo pela vida do pastor Júnior Trovão. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Deus continue estendendo a mão sobre a vida de vocês aí. Está escurecendo aqui, meus irmãos, só um minuto. Não sei porquê, escureceu aqui agora. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Muito obrigado pela vida de vocês aí, por estar orando pela minha vida, pela minha casa. Eu, primeiramente, antes de trazer uma palavra, eu quero deixar esse agradecimento a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus, obrigado mesmo de coração por todos que oram pela vida do pastor Júnior Trovão e pela minha família. E agora eu quero deixar um texto da Bíblia que se encontra aqui na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 12. Agradecer aí também a todos os amigos que já estão presentes aí nessa live aí, Carlinhos, o Otávio, enfim, todos os amigos aí, né, o pastor André Flores, Fabrício, enfim, todos. Feliz ano novo para todos aí, feliz 2018 para todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? Vamos deixar uma palavra aqui da parte de Deus para a vida dos irmãos agora, em nome de Jesus. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Um abraço aí para toda a Rocinha, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, uma palavra de orientação da parte de Deus nessa tarde, para a nossa vida, para a vida daqueles que estão aí me ouvindo agora. E eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para a classe que talvez seja mais atingida nesta última hora, na hora derradeira, são os jovens. Os jovens que estão em formação de mente, de personalidade,
aperfeiçoando o seu caráter, seja para o bem ou para o mal, mas estão aí em plena formação. E no mundo onde a informação se tem a todo vapor, pelos meios de comunicação, pela internet, que hoje é uma ferramenta que é boa por um lado, mas pode destruir uma pessoa, por outro lado, em fração de segundos, de minutos, pode destruir uma vida. Esse mundo tão corrido de informações, onde tantas oferendas, tantas ofertas são feitas para a vida dos jovens, nós temos uma palavra para a sua vida nessa tarde, meu irmão. A todos os jovens, a todas as pessoas que estão agora nessa hora me ouvindo agora, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. João declara nesse momento, endereçando essa carta universal, não é uma carta restrita apenas ao seu tempo, mas uma carta que está tão atualizada nos dias de hoje. Ele declara a vitória dos servos de Deus sobre o maligno. Eu me lembro que quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, Jesus convocou eles, salvou Pedro, salvou Filipe, salvou João. Jesus foi convocando os seus discípulos e Jesus foi instruindo eles. Jesus foi dando a instrução a cada um deles, pregando para eles e para aquela multidão. E seus discípulos próximos ouvia sempre o que Cristo dizia. E o mais interessante, meus irmãos, que Cristo, ao ensinar aos seus discípulos como se deveria proceder, como se deveria agir diante das trevas, Cristo incentivou seus discípulos a irem cheios da presença do Espírito Santo, a levarem uma vida cheia da presença de Deus, e o mesmo Cristo que o incentivou a viver uma vida cheias do Espírito Santo, os deu uma ordem para que eles vivessem dessa forma, fossem pregar o Evangelho desta forma, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Santo Espírito. Jesus disse no capítulo 9 de Lucas, enviando os 12 numa missão para pregar na Galileia, na parte interiorana da Galileia, a parte de Cafarnaum. Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos para que fossem pregar o Evangelho com autoridade e com poder. Pregasse o Evangelho e anunciasse a salvação, curasse os enfermos e pisasse em todas as artimanhas de Satanás. Toda a obra de Satanás seria destruída pelo poder que Cristo daria aos seus discípulos para pregar o Evangelho. E o interessante é que eles foram pregar o Evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel e lograram êxito contra toda a força do adversário por um motivo. Primeiro, porque foram obedientes. Segundo, porque foram cheios do Espírito Santo, pregar o Evangelho. Jesus nos ensinou que para se pregar o Evangelho do reino, é necessário pregar um Evangelho não que se constitui apenas em palavras persuasivas, palavras de poder humano, mas uma palavra que tenha poder vindo dos céus. Uma palavra onde o homem que está transmitindo a palavra, o ser que está transmitindo a palavra, possa transmitir essa palavra com autoridade e com graça de Deus. Jesus disse para os discípulos para que eles fossem, pregasse aos mancos, aos coxos, pregasse nos becos, nos valados, anunciasse o Evangelho para aqueles que precisavam ouvir a palavra, principalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, primeiro aos judeus. Depois, no capítulo de número 10 de Lucas, Jesus envia mais 72. Jesus envia e diz para eles para que eles possam pregar também com poder e autoridade, e que se eles bebessem alguma coisa mortífera, não lhes causaria dano algum. E o Senhor daria poder a eles sobre toda ação do inimigo. Toda e qualquer ação do adversário, eles teriam poder sobre elas. É interessante que a Bíblia vai dizer que após eles lograrem êxito de pregar o Evangelho, eles voltaram felizes. Eles voltaram cheios do Espírito Santo e maravilhados, dizendo para Cristo, dizendo: Senhor, estamos automaticamente maravilhados, porque no teu nome os demônios se submetem a nós. Estamos felizes. É interessante, irmãos, que eles lograram êxito porque foram pregar um Evangelho cheio de poder. Mas Jesus ainda faz uma ressalva,
dizendo a eles: eu vi Satanás cair do céu como uma estrela, mas eu vos dei poder e autoridade para pisar em toda a força do inimigo, toda a força, toda e qualquer força de Satanás. Observe que os discípulos tinham a instrução, ouviram a instrução para pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, e aos 70, pregar as 70 cidades que estavam ao redor de Israel e também dentro de Israel. Mas observe que eles não saíram de perto de Cristo para pregar o evangelho sem poder e sem autoridade. Poder é simplesmente para você pregar o evangelho, para você louvar a Deus, e autoridade é para quando você dar uma ordem, aquele que ouvir a tua palavra, ele tem que obedecer. Jesus está dizendo que para pregar o evangelho deve-se pregar com poder e autoridade. E observe que Jesus vai fazer uma ressalva para eles também. Não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vós por causa do nosso nome, por causa do meu nome. Mas vos alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus está dando uma orientação aos discípulos, que deve-se pregar um evangelho de poder, deve-se pregar um evangelho com autoridade, deve-se pregar em várias camadas da sociedade. Ele disse: pregue nos valados, pregue nos becos, pregue aonde for. Jesus está dizendo que quem prega o evangelho não escolhe lugar para pregar. Prega-se em qualquer lugar o evangelho do reino. E o interessante é que Jesus vai fazer uma ressalva: vocês ganharam almas, vocês ganharam vidas para o meu reino, mas nunca esqueça que o maior galardão é ter o vosso nome escrito no livro da vida. Agora, aonde eu quero chegar, irmãos, é aqui que de fato Deus me conduziu para trazer essa palavra. Irmãos, todas as vezes que leio a Bíblia, todas as vezes que via Jesus falando com seus discípulos, Jesus nunca permitiu que os seus discípulos saíssem sem poder para pregar. Porque a verdade é, eles pregariam para pessoas de carne e osso, mas um ser espiritual, que segundo Jesus no capítulo 10 de João, verso 10, ele mata, rouba e destrói. E a esses corações que estão desguarnecidos, sem a presença de Deus, corpos vazios, que Satanás entra. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se você ler o capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Jesus comparou o coração do homem a uma porta. E a casa, segundo 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, é o nosso corpo. Então nós somos o corpo, o nosso coração é a casa. Jesus, para entrar na nossa vida, ele bate na nossa porta. Mas o meu adversário e o teu adversário, ele não bate, ele entra sem permissão. Ele entra e destrói vidas, ele destrói famílias, ele destrói sentimento, ele mata, ele rouba. Então Jesus está dizendo, embora nós vamos pregar para pessoas, mas existe um ser que estão usando a mente delas, existe um ser que estão dentro delas, existe um ser que entrou no coração delas, e para nós pregarmos para essa pessoa e lograrmos êxito, nós não podemos sair de qualquer maneira, temos que sair revestidos de poder e autoridade para pregar o evangelho. E a Bíblia está dizendo que os jovens, para ser forte, os jovens que têm força são jovens revestidos também de autoridade e de poder. Irmãos, eu sou de uma época que para se prender jovens na igreja, eu sou de uma época que para se prender crentes na igreja, não precisava de amparados, não precisava-se de pontos de fé, porque o que hoje existe são pontos de fé dentro da igreja. A fé que você crer no invisível para trazer o visível. A existência parece que está sendo deixada de lado para se usar um ponto de fé, para se usar um objeto, para se usar algo que você vê, para crer para que aquilo que ainda não chegou venha chegar através daquilo que você está vendo. Mas a Bíblia me ensina de uma outra forma. A Bíblia me ensina em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que a gente espera.
espera. Isso é a fé genuína e bíblica. Então escute, irmãos, nós estamos nesse momento, nesses embates. Parece que estamos trocando os espirituais por ferramentas materiais atrativos, que eu vou te dizer uma verdade, com certeza sem medo de errar. Esses atrativos que estamos usando para prender jovens, para prender pessoas dentro da igreja, são passageiros, logo vão passar, porque a única coisa que eu conheço que nos leva ao arrependimento é a presença do Espírito Santo no nosso meio, é a glória de Deus dentro da igreja. É isso que faz a gente se arrepender, meu irmão. Poder e autoridade, arrependimento diante de Deus, esse é o verdadeiro atrativo para trazer a presença de Deus. Não é eu me jogar no chão, não é eu apresentar um objeto diante de Deus, não, é meu coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. As minhas atitudes externas, se não condizer com o meu coração, não vai fazer diferença nenhuma para diante de Deus. Vai servir diante dos homens, mas diante de Deus não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então a primeira coisa que eu quero dizer para minha geração de jovens, geração que precisa ser cheia da presença do Espírito Santo, geração que João disse que é uma geração forte, que vai vencer o maligno. Mas eu tenho visto hoje, irmãos, uma geração que está sendo ensinada apenas um evangelho intelectual, desprovido de poder, desprovido de autoridade, um evangelho permissivo, aonde se abusa da liberdade da graça, aonde Paulo disse: não useis da liberdade da graça para dar lugar à carne. É o que nós temos visto hoje, pessoas desprovidas de poder, um evangelho onde se diz ser radical, mas quando cai alguém endemoniado dentro da igreja, cadê os crentes, cadê os jovens que têm autoridade para expulsar os demônios? São pessoas que têm que ligar para pastor, têm que ligar para o seu líder para expulsar demônio, porque tem um demônio dentro da igreja que ninguém expulsa. Mas Jesus disse que poder e autoridade não é só para pastor, poder e autoridade não é só para presbítero ou evangelista ou missionária. Poder e autoridade é dado para todos aqueles que servem a Deus. Vou lhe dizer uma coisa: não confunda ministério com missão. Você, pastor, evangelista, presbítero, mestre, doutores, é um ministério que Deus deu e isso é específico, mas pregar o evangelho com poder e autoridade é uma missão. Cada um tem essa missão, seja você pastor, seja você membro, seja você diácono, seja quem for, temos uma missão e devemos pregar o evangelho com poder e autoridade vindo da parte de Deus. Olha para mim, jovens, você que está me ouvindo agora, você que congrega numa igreja, deixa eu te dizer uma coisa: o que vai prender a sua vida na casa de Deus não são atrativos, não são nenhum adereço que tenha na casa de Deus. O que vai prender você na presença de Deus primeiro é seu coração, o desejo de amá-lo, o desejo de servi-lo. Eu lembro-me de Davi, quando Davi estava velho, no Salmo 122, não podia mais ir ao templo, mas no Salmo 122 Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Davi tinha a alegria de estar na casa de Deus. Observe, seu corpo não poderia mais estar lá, mas o seu espírito, a sua alma estavam naquele lugar. Hoje é quase que diferente. Tem pessoas que estão com o corpo na igreja, mas o sentimento fora dela, a mente em outro lugar. Davi não podia estar dentro do templo, porque já era velho, estava debilitado, mas o seu sentimento estava lá. Então me escute, meus irmãos, jovens, nessa hora derradeira e final, não seja enganado, não seja enganado por um liberalismo, apenas para te prender dentro da igreja. Observe hoje, eu falo sem medo de errar, a igreja está cheia de gente vazia. Vou repetir, a igreja está
está cheia de gente vazia. A igreja não está crescendo, em muitos lugares a igreja está inchando. Sabe por quê? Querem ter números, eu estou arrebanhando tantos jovens, estou fazendo isso com os jovens da minha igreja faz isso, faz aquilo. Irmãos, olha para cá, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer como servo de Deus. Você sabia que tem algumas coisas que às vezes eu sei que não é pecado, mas sabe quando eu peco? É como está no capítulo de número 14 do Evangelho de Romanos, quando Paulo diz assim: aquele que come legumes não julga aquele que não come, e aquele que não come legumes não julga aquele que come. Mas todavia aquele que come legumes não coma na frente daquele que não come, porque fazendo isso ferirás a consciência do seu irmão. Tem coisas que não se deve anunciar, tem coisas que não se deve fazer. Eu mesmo já postei muita coisa que hoje eu já não posto mais, porque mesmo eu conhecendo, eu sei que vai ferir a consciência do meu irmão. E eu, por você que está me ouvindo, hoje a gente já tem mais consciência. Hoje a gente não faz porque nem todo mundo tem o seu entendimento, nem todo mundo tem conhecimento da palavra como você tem. Então tem muitas coisas que a gente não vai postar, não vai fazer e nem vai agir desta forma, para que você mesmo não fira a sua consciência e acabe pecando por causa disso. E hoje é o maior erro que eu tenho visto nas igrejas: pessoas fazendo coisas que estão ferindo a consciência de nossos irmãos, ferindo a consciência dos mais antigos, por causa de um evangelho, talvez que até que você conhece, mas com um excesso de liberalismo muito grande. Não se deve levar ali a ferro e fogo, mas se deve a moderação. Não se deve salgar demais e nem tampouco deixar sem sal. Deve haver uma moderação no evangelho. Mas um conselho que eu dou a você nesta manhã ou nesta tarde, um conselho que eu dou a todos, meus irmãos: o que vai te prender no evangelho não é nem aquilo, a liberalidade do seu líder, da sua líder, não é nada disso. O que vai te prender no evangelho é simplesmente o teu arrependimento, o desejo de amar a Deus, de servir a Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vou falar sem medo de errar. Nada na igreja, nenhum líder com palavras pode substituir o poder, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Observe a maneira como você está vivendo. Observe a maneira como você está levando o evangelho. Ei, um conselho, meu amigo. Eu sei que, para mim que estou falando para você, talvez pode até ser fácil, né? Pastor Trovão, é difícil orar. Eu sei. Não é tão fácil levar uma vida de oração. Pastor Trovão, é difícil, Pastor Trovão. A gente lê a palavra, sim, mas é hábitos. Você pode criar um hábito, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Ore também. Ore, crie o hábito de orar. Crie o hábito de ler a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo ler muito tempo, pastor. Ei, tenha na sua mente, determine diante de Deus. Pelo menos 3 vezes ao dia você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia. Pede a Deus para que abra seu entendimento. Abra sua mente na hora que você estiver lendo a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a mente de Deus. É isso que você deve fazer. E com certeza, Deus vai ajudar você a ler, a buscar, e daqui a pouco você vai estar cheio da presença de Deus. Observe o que diz o texto ainda. Observe isso aqui. A Bíblia diz, no capítulo 2, verso 14, diz assim: filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, se a palavra de Deus está em mim, e eu vivo ela, eu vou prevalecer contra as trevas. Eu vou prevalecer contra toda a força do inimigo. Isso é Bíblia. Bíblia. Palavra com poder e autoridade. Está lembrado de Jesus no deserto? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Estava cheio do Espírito Santo. E usou a palavra
para dizimar todas as investidas de Satanás. Ei, jovens, um conselho, vamos entrar 2018 sacudindo essa nação cheia do Espírito Santo. Ei, pregue o evangelho verdadeiro, pregue um evangelho com autoridade. Sabe por quê, meus irmãos? É disso que as pessoas sem Jesus estão precisando, não só de palavras. Um evangelho intelectual está sendo pregado, muito conhecimento e pouca demonstração de poder. Paulo disse, as minhas palavras não consistem em demonstração de conhecimentos humanos, mas em demonstração de poder. O evangelho tem que ser pregado de forma poderosa, cheio do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo? A minha geração está lendo muito, tem que ler? Tem, mas está orando pouco. Tem que orar, se consagrar para que Deus possa fazer o impossível acontecer no nosso meio. Amém? Quero deixar um último texto aqui da Bíblia. Olha o que diz esse texto, é extraordinário. Capítulo de número 2, olha isso aqui. Capítulo 2, verso 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ei, olha para mim, um evangelho desprovido de poder, aonde o coração petrifica, aonde o coração não perdoa, cheio de gente aí, ó, não adulterou, não fuma, não bebe, não rouba, não fornica, mas não perdoa. Coração está em trevas, odeia seu irmão, gente sem se falar um com os outros na igreja, gente fazendo fofoca um dos outros dentro da igreja. Ei, não sou eu que estou dizendo. Se você odeia seu irmão, você nunca andou na luz, você até agora está em trevas. Porque aquele que ama a Deus, com certeza, ele vai amar o seu próximo. Porque se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, não tem como você odiar seu irmão a quem vê. Então não existe, ou você ama, você tem que amar a quem você não vê, que é Deus, e também amar seu irmão a quem você está vendo. É assim vai se cumprir a palavra do Eterno. Escute, Deus está mandando eu falar para alguém aqui nessa live. Tem umas 1000 pessoas me ouvindo agora, e Deus está mandando eu dizer para alguém, limpa teu coração, sai dessa treva. Gente que está com problemas psicológicos, emocionais, por causa de corações rancorosos que não perdoa. Sai dessa vida, deixa Deus transformar você. E um conselho, você está numa igreja onde se permite tudo, tem coisas que o próprio Deus fala aqui, ó, na sua consciência. Tem coisas que o teu líder está permitindo que a Bíblia nunca permitiu. Aprenda uma coisa que eu vou te falar. Tem coisas que o ímpio, quando vai ver a gente se aproximar dele, ele não vai olhar para o meu coração. Ele vai olhar para mim. Ele vai olhar para o meu estereótipo. Aprenda uma coisa. Tem coisas que a gente tem que ter sabedoria. Até para pregar o evangelho, a gente tem que ter sabedoria. Tá bom? Deus te abençoe aí. Deus dê um feliz ano novo para todos os amigos aí. Deus abençoe a todos aí. Essas 1000 pessoas que estão nessa live aí. Deus abençoe a todos os meus amigos. Deus abençoe a todos que entraram. Eu não deu para ver as pessoas que estavam comentando aqui, que é muita gente. Mas agradecer a Deus pela vida de todos vocês aí. Amém? Deus abençoe a vida de todos. E um conselho, irmãos. Para com esse negócio de fofoca dentro da igreja. Quem anda de fofoca está em trevas. E pior de quem comete fofoca é quem gosta de ouvir ela. Fofoqueiro vai para o inferno. Quem faz fofoca também. Então sai dessa vida. Deixa aqui em casa, na minha casa aqui, que não entra. Não dou nem espaço. Quem me conhece sabe que quando começa a fazer fofoca de alguém, eu deixo falando sozinho. Pode perguntar quem anda comigo. Deixo falando sozinho.
Não gosto que fale mal de ninguém perto de mim. Vamos orar. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar a vida dessa pessoa. Deus abençoe. Dê um 2018 para você aí, para você e sua família, abençoado. 2018 estaremos juntos. Ora por mim. Em nome de Jesus que eu vou orar por você, tá bom? Deus te abençoe aí. Deus abençoe a todos que estão entrando nessa live agora. Fique na paz de Cristo. 2018, em nome de Jesus, seja abençoado para você e sua família. Paz.